Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho que vocês estão vendo aí, né? High Responders to, vamos dizer, aqueles que têm alta responsividade ao treinamento de força para hipertrofia, também tende a perder mais massa muscular e força durante o destreinamento do que aqueles que respondem pouco, né? Então ele chama de high responders, aqueles que hipertrofiam mais e ganham mais força, e low responders, aquele o contrário. E aí, eu vou mostrar para vocês, ele faz um protocolo, né? No qual eles ficam aí semanas, 6 semanas destreinados depois de período de 10 semanas, e aí mostra que quem hipertrofia mais também perde massa a mais. E é bem interessante porque ele, segundo eles, é o primeiro trabalho desse tipo com essa demonstração. E aí ele faz alguns apontamentos na introdução, né? Que ele fala, por exemplo, que essa diferença de responsividade ao treinamento, em comparação a diferentes morfologias corporais, né? Diferentes perfis físicos corporais, conforme, ou seja, cada um respondia mais que o outro, começou a se perceber pela primeira vez em 1954. Então ele fala, né, responsividade diferente de seres humanos foi mostrada pela primeira vez em 54, quando foi observado que pessoas com diferentes físicos, segundo ele coloca, né, tinham também diferentes capacidades de ganhar adaptações morfológicas em resposta ao treino. Aí ele fala também uma coisa interessante, que é mais comum você ter pessoas que são os low responders, né, que respondem menos para músculo, para ganho de músculo, para hipertrofia, portanto, do que para força. Ou seja, é mais fácil encontrar quando você se submete a treinar. Então, teoricamente, seu cliente, seu aluno, você vai encontrar mais aqueles que são pouco, que respondem menos à questão da hipertrofia que a força. Ou seja, pelo contrário, é mais comum aumentar a força num aspecto mais amplo da população em comparação à força, tá? Aí ele comenta, por exemplo, que pessoas que não são previamente treinadas, aí treinam um período e param, pode manter sua força máxima ali por 2 a 3 semanas, que os treinados podem reter força e massa muscular durante 2 semanas de treino. Ele vai falando, né, algumas coisas que eu observo. Que o destreino afeta mais a força excêntrica e fibras do tipo 2 no curto prazo. Então ele vai falando isso, né? E como é que ele fez esse trabalho aí? Então, como eu disse, né, ele faz ali um período de controle de uma semana, uma série de coletas, aí ele faz depois um período de treinamento de 10 semanas, tá? Onde esses caras treinam 10 semanas, ele faz uma série de avaliações, né, de RM, de estímulo, verifica a eletromiografia, faz aquela estimulação transcraniana, tá? E aí depois que os caras chegam nesse período de 10 semanas, ele faz um destreino de 6 semanas, né? Então tem lá, né? Controle, pré-teste, na metade do experimento, pós-experimento, aí começa o destreinamento. Então, esse é o design, tá? Do estudo, desenho experimental. Aqui, né? Não vou falar, mas ele mostra que é um treinamento de força progressivo, né? Que tinha essas características aí, que foi aumentando semana a semana. Então, ele fala que o volume praticamente não mudou muito, enquanto a intensidade foi aumentando gradativamente. Depois, se ele tem mais interesse, congela aí a tela e analisa aí o treinamento dele. E aí, o que ele observou, né? Então, olha que interessante, até não tem os dados aqui, mas em média ele observa, por exemplo, que a área de seção transversa, né? A área de seção transversa do vasto lateral, que foi que ele mediu, no delta, no grupo inteiro, tá? Em todos que participaram, são 24 homens, tá? Aumentou 10,7%, tá? Aumentou 10,7%. E que a 1RM no leg press aumentou 16%, tá aqui, né? Então, tá aqui, vocês não estão vendo, lógico, tá aqui, ó, né? Então, e aí, teve aí, claro, né, depois de 6 semanas de treino, perdeu 4,9% na média, 1,2%, mas aí, o que ele mostra? O que é interessante que ele faz aqui? Que é bem legal. Ele pega as pessoas que foram, os 24 indivíduos que foram avaliados, e divide, né, em 3 categorias, tá? Nas 3 categorias que são os high responders, medium responders e low responders. Então, o que é um high responder? É um cara que aumentou pelo menos mais de 15% de delta, tá? Então, o ganho, por exemplo, de massa do vasto lateral, seção transversa, né? A área de seção transversa do vasto lateral aumentou pelo menos mais que 15%. Os que são
medium responders, teve que aumentar de 15% até 4,5%. Então, quem aumentou de 4,5% e 15% foi o médio. E quem aumentou menos de 4,5% foi low responders, tá? Então, é interessante notar aí que ele até coloca que nesse estudo teve uma variação muito grande quando você pensa em aumento individual, tá? Não em delta, mas em percentual. Que teve foi desde menos 9,7 até 41,7. Então, mas ele separou. Então, ficaram 10 nos high responder e 7 nos outros dois grupos, tá? E aí ele começa a avaliar separadamente cada grupo desse em relação ao resultado. Então, olha que interessante. Só para ir mostrando, mas só para alguns dados aqui. Quando a gente separa, né, então foram 10 na média do grupo todo, mas quando separa, o high responder aumentaram 23%, o médio responder 7,2%, mas os que são low responder não teve diferença estatística. Agora, olha que o outro lado, que é a grande questão do trabalho, isso, né, da massa. Em relação à massa, 6 semanas de treinamento, os high responders, que mais ganharam, perderam 10,5%. Então, eles ganharam 23%, mas em 6 semanas perderam 10,5%. Agora, olha, os médios, que tinham ganhado 7,2%, perderam 0,7%. E os que não tiveram diferença significativa, os low, 0,6%. Tá? Então, você vê que interessante isso, né? Em termos de massa, daí a ideia do trabalho. O cara que responde mais, também perde mais. Em relação à força, olha que interessante. O high responder, né, um RM lá do bilateral, do leg press, ganhou 21% e perdeu 2%. Tá? E os outros também perderam bem pouquinho, não foi significante. Um perdeu 2,5% e o outro 0,9%. Tá? O médio, respectivamente, médio e low. Então, aqui eles usaram essa variação de ganho para separar em grupos, né? Aqueles não tinham separado ainda, mostrando que houve aumento da massa total, houve aumento da massa magra, só que não, desculpa, o aumento da massa total não foi significante. O aumento da massa magra foi, e da massa das pernas também foi, tá? Que ele testou. Aí ele começa a ver aqui, né, a área lá de seção transversa do vasto lateral. Então ele mostra aqui, ó, aquele ganho maior, a gente falou de 20 e poucos por cento, 23 do high responder, do 7,2 do médio, embora não tenha colocado aqui o coisa, e o destreinamento, né? Então você vê aqui e é interessante que ele vai falando aqui, ó, dos treinamentos, você vai vendo que já vai caindo aqui, né? O high responder vai caindo, tem um rebotezinho a mais, mas caiu bem também com as 6 semanas, que foi essa queda de 10,5% na média. Tá? Então cai. Aí ele testou, por exemplo, no leg press bilateral, né? Força. Então você vê que aqui, no caso da força, foi interessante, porque enquanto a massa você já observa uma diminuição aqui com 3 semanas de treinamento, quando se vê a força dinâmica aqui, você vê que com 3 semanas ele comenta que ninguém perdeu a força com 3 semanas de treinamento. Mas com 6 já perdeu, e principalmente, claro, né, o high responder, enquanto que a gente viu lá que foi 2%, enquanto os outros não deu significância em função do pequeno aumento, né, não dá diferença nem o médio e nem o low. Aqui ele fez a eletromiografia, também não viu grandes diferenças ao longo do estudo, né? Teve aqui uma significância do médio, mas ele não comenta muito isso, só falou que teve. Aqui ele faz da ativação do quadríceps, né? Estimulação do quadríceps. Ele fala que ele dá uma estimulação elétrica no quadríceps também, evocada, né? Máxima ativação do músculo quadríceps, também não vê diferença significante como um todo. Aqui ele faz a estimulação transcraniana, né? Para ver nos grupos, né? Qual que era a ativação evocada nos grupos, também não vê diferença em termos da força evocada ao longo lá tanto nas semanas das semanas de treinamento como dos treinamento, não deu significância, né? Então, acima evocada potential, né? Durante lá a intervenção nos 3 subgrupos, baseado, claro, no treino de 10 semanas, na divisão. Tá? Então, aqui ele também quis, porque esses grupos já têm outros trabalhos, e já tinham em outros grupos, né, reparado que há aumento de hormônios quando se treina por testosterona, mas todos os hormônios que ele fez aqui, testo, né, proteína ligadora de esteroides, cortisol, LH, testo, a relação de testo para proteína ligadora,
relação de teste para cortisol, né? Não mudou nada, não deu nada significante, nenhuma das semanas, tá? E aqui também, né, ele mostra, porque ele já tinha reparado, por exemplo, ele comenta que levantadores de peso, né, powerlift, à medida que aumentava a força, essa relação de testosterona para a proteína ligadora ia diminuindo. Mas aqui não teve diferença nenhuma, tá? E aqui também ele tentando mostrar aqui, né, isso numa forma gráfica, né, em relação a todos eles, distribuindo numa linha geral aqui, de correlação ótima, e ver que não é correlação ótima, correlação que foi apresentada, né, e ver que não teve correlação. Correlação vai assim, baixa, né, então e não significante nem para nenhum dos tipos dos três grupos, né, nem high, nem medium, nem low responders. Então, nesse caso aqui, não teve essa correlação. Ele não quis dosar não quiseram dosar essa testosterona, essas relações aí, para tentar explicar mecanismo, porque já tinham visto que esses aumentos aconteciam em paralelo, e aí ele, claro, queria explorar um pouco isso. Não tem. Aí ele vai falando que talvez os caras mais responder tenham mais, eu anotei, mais ribossomos, né? Tenham um perfil de recrutamento de fibra diferenciado e tal. Então ele fala biogênese de ribossomos, uma resposta, poderia ter uma biogênese de mitocôndria, uma resposta inflamatória de uma magnitude maior, daí uma adaptação maior, mas eles não testaram isso, tá? Então, o grande lance, ele fala aplicação prática, sabia? Né? Como é que é? 3 pratos de trigo para 3 tigres. Se eu falar isso rápido, vai rolar a língua, né? Tem responder diferente, né? E, na verdade, observa três subgrupos foram observados em relação extremamente de força, né? Então, alguns sujeitos responderam bem à intervenção, enquanto outros não respondem, né? Além disso, as diferenças foram mantidas, além disso, as diferenças em manter a área de seção transversa e força máxima também foram observadas no treinamento, ou seja, observaram mudança em resposta ao treinamento e no treinamento, né? O pico de força dinâmica foi alcançada e ele não foi afetado no período de 2 a 3 semanas da força, embora lembre lá que a hipertrofia já caiu um pouquinho no treinamento, né? Com um menor volume de treino, que é destreino, né? Então, aí ele fala, a aplicação prática é justamente criar um treino de força e hipertrofia, programas de força e hipertrofia individualizado para maximizar a efetividade de cada período de treino de força, né? Aí ele fala, além disso, o período de polimento, destreino, off, poderia também ser utilizados de acordo, a longo prazo, né, de acordo com a característica de cada indivíduo. Pesquisas no futuro vão determinar o quanto existe um treinamento mais otimizado em termos de intensidade, volume. E uma outra coisa que ele fala aqui também que é interessante, que, lógico, né, a ideia do trabalho, como quis mostrar para vocês bem rapidinho, é que quem responde mais rápido também perde mais rápido. E aí ele fica em dúvida, ele fala assim, será que os low responders são pessoas que não respondem mesmo, ou são pessoas que precisam de mais tempo para responder? Então ele fala, será que eles não respondem, ou são pessoas que precisam de mais tempo para responder? Mas de qualquer prazo, de qualquer modo, nesse período de treinamento de 10 semanas, eles realmente não respondem. Então ele coloca essas questões, né? Por isso que às vezes não dá para falar assim, o cara não tem tendência para ganhar de forma, por esse protocolo, por esse desenho, não dá para dizer. Porque talvez devagarzinho lá na frente eles vão ganhar isso. Mas, de fato, eles não ganharam nesse protocolo e de fato, essa diferença apareceu só para quem ganha mais. Então é isso, pessoal. Eu lembro muito aí dos meus amigos, né? Eu lembro do Dilmar, Pinto Guedes, né? Eu lembro dos cursos que ele falava, né? Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré em termos de hipertrofia, aquela coisa toda, né? E eu achei engraçada essa frase, eu lembrei disso, né? Quer dizer, o cara que responde mais rápido, então você vê uma variação grande de 9% a 40%, e aí, mesmo separando por delta, esses que o delta que respondem mais rápido, também perdem mais rápido a massa alcançada na musculatura da vasta lateral e a força também, né? Então, existem essas diferenças, são questões interessantes, e como eu já tinha comentado, ele fala também que, né, que isso está abrindo um tipo de estudo que abre aí um novo prisma, né? Porque ele fala que é o primeiro que tem conhecimento de ter feito essa relação. Tá ok, gente? É isso aí. Espero que tenham achado interessante. Chamem seus amiguinhos
para se inscrever no canal, deixa seu like aí, né? Como eu sempre falo, é trabalhoso ler o artigo, separar o que a gente quer falar, tem que falar aqui de improviso, né? A gente leu, mas tem que vir tudo na memória. Então, poxa, é um sacrifício, né? Deixa seu like aí, tá chaveca. Deixa o seu like aí e até o próximo vídeo. Um abraço.